Terceira questão do capítulo 3. Considere um cubo de aresta A com localização e orientação como as da figura 1.41. Aqui eu já fiz uma representação da figura 1.41 e eu vou completar com as informações. Então é um cubo com a medida de um lado valendo A. Existe uma carga pontual Q em cada um dos seus vértices, exceto em A e 0. Então z igual a 0 é esse ponto aqui, que tem x igual a y igual a A. Aqui não tem carga. Encontrar o campo no vértice vazio. Então eu tenho que encontrar o campo elétrico aqui devido à influência de todas essas outras 7 cargas aqui. Eu já rotulei essas cargas como Q1, Q2, Q3. Isso aqui é porque eu vou precisar usar no formalismo aqui do somatório um índice. E aqui é uma forma de indexar as cargas. Todas elas têm o mesmo valor Q. Então Q1 é igual a Q, Q2 é igual a Q e assim por diante. Como são cargas pontuais, né, usando o princípio da superposição, eu vou somar a influência de cada carga nesse ponto aqui. Então a simples soma vetorial já vai me dar o campo devido a todas essas cargas aqui. Então, para eu escrever a expressão do campo, eu vou precisar de uma carga, né? Então tem aqui, vai ter esse valor Q. Eu também vou precisar da distância entre a carga e o ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto de campo. E aqui a gente chama de ponto de fonte, ou carga de fonte. É a carga que vai ser fonte, assim no sentido mais amplo. Pode ser fonte ou sorvedor de campo, mas eu vou chamar isso daqui de ponto de fonte. E aqui ponto de campo. Eu preciso da distância entre cada ponto de fonte e o ponto de campo e também da direção. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Aqui a gente vai adotar a convenção em que, partindo da origem, a origem está aqui nessa carga, porque esse cubo tem a mesma localização e orientação da figura 1-41. Então, partindo aqui da origem, eu vou ter o vetor R pequeno. Esse vetor aqui localiza o ponto de campo. Então ele vai partir da origem e vai localizar esse ponto aqui. Então, como a gente nesse problema aqui tem só um ponto de campo, vai ser só um vetor desse. Ele não vai ter índice. Eu poderia até desenhar aqui, é um vetor que parte daqui vai até aqui. Esse aqui é o vetor R. E eu também posso pegar aqui o vetor R pequeno ainda, mas agora com índice. E para diferenciar esse outro vetor aqui, eu vou colocar uma linha, que essa linha significa que eu estou considerando aqui os pontos de fonte. Então, esse R1 ele vai partir da origem e vai localizar a carga 1. Então vai ser esse vetor aqui, por exemplo. R1'. Nesse caso, o R1 fica até fácil de falar qual é. Ele é um vetor que não tem projeção em Z nem Y. E em X ele vale A positivo. Então, A, 0, 0. Também dá para dizer aqui qual é esse vetor de R. Ele é o vetor que vai partir da origem, né? E vai ter localização 0 em Z. X e Y vai ter localização A. Então A, 0. Até porque é aqui no afixo que está a carga, né? Então eu até consigo já colocar aqui quais são esses vetores. Mas isso daqui eu estou fazendo para exemplificar, que primeiro eu vou tratar do formalismo matemático aqui até chegar na hora certa de vir para a imagem procurar a localização de cada carga. Eu também vou precisar de um vetor que parta diretamente da carga de fonte até o ponto de campo, porque é o módulo desse vetor que vai me dar a distância para ser usada na expressão que calcula o campo. Então vou definir aqui esse vetor R grande aqui, né? Ele também vai ter índice, porque ele vai ser 1
específico para cada carga. Existe uma distância específica de cada carga até o ponto de campo. Ele vai ser dado pela diferença entre o vetor R e o vetor R1', porque esse aqui está indexado em 1. Então, a gente obtém ele assim, para não errar, a soma partindo da origem até localizar a carga. E aqui eu vou colocar um vetor que liga de um ponto a outro. Um ponto de fonte e um ponto de campo. Esse daqui, em verde, eu vou chamar de o R grande. O R1. Então, quando eu quiser calcular aqui nesse ponto o campo devido a essa carga, eu vou usar um módulo desse vetor aqui. Porque o módulo desse vetor vai me dar a distância entre um ponto e outro. E eu vejo aqui que se eu somar a R1', soma vetorial, mais o R1, o R grande, ele está partindo da origem e está chegando aqui da mesma forma que esse vetor Rzinho. Então, eu tenho essa equação, aí eu posso isolar R1 grande e eu vou ter R menos R1'. E da mesma forma, eu faço para todos os outros casos aqui, né? Todas as outras cargas. Então eu posso indexar isso daqui já de forma geral, dizer que o meu vetor RI é o vetor R menos o RI'. Porque o vetor R é só 1. O que vai variar é esse R1 e dessa equação aqui, consequentemente, variando esse R1' aqui, vai variar isso também. E esse daqui vai lá para expressão para calcular o campo. E assim também a gente já ganha a direção do campo, né? Já que todas as cargas aqui, não está explícito aqui, mas eu posso entender como todas as cargas positivas. Então o campo está saindo de cada carga, né? Nesse caso aqui, o campo nesse ponto, devido à carga presente aqui nesse ponto, também é saindo, é apontando daqui para cá. Então o vetor de RI vai me dar a direção, porque eu preciso da direção para colocar na expressão. É igual ao quociente entre o vetor e o módulo desse vetor. Esse módulo aqui eu também posso escrever simplesmente sem as barras laterais e também sem a seta. Agora, com tudo isso daqui, eu vou passar para a expressão que fornece o campo. Então, é uma expressão vetorial e vai ser um somatório que vai variar aqui de I. Vou indexar em I, variando de 1 até 7, porque são 7 cargas. E o que eu vou ter em cada parcela dessa soma, usando o princípio da superposição, eu vou fazer a soma de 7 campos aqui. Eu vou ter em cada parcela aqui a constante, a carga, respectiva carga, né, que é o Q' I. E esse linha, sempre que eu adotar ele, como eu fiz aqui na convenção, significa que eu estou me referindo à fonte. No capítulo 2, quando eu coloquei esse linha, era a atração entre duas cargas, mas a questão pedia a força sobre uma delas. Então essa não seria a carga de fonte, nesse caso específico. Né? Claro que ela também exerceria força na outra carga, mas cada contexto vai dizer qual carga é fonte. E na que for, eu vou colocar essa linha para manter uma padronização. Isso facilita bastante. Então aqui, se eu olho para esse vetor e vejo que tem uma linha, eu já sei que ele está localizando o ponto de fonte aqui que tem a carga 1. Então, QI sobre a RI ao quadrado na direção de RI. Então, quando fizermos I igual a 1, eu vou ter aqui 1 sobre 4πε0. Eu vou ter a carga 1, só que a carga 1, eu posso colocar uma linha aqui em cada um, não é necessário. Tem a linha aqui. A carga 1, ela vale Q. Então, quando eu fizer I igual a 1, isso daqui vira Q. Em particular, nesse caso aqui, todas as cargas são Q, né? Então em qualquer índice essa carga vai valer Q. Esse RI ele vai mudar para todas as cargas. Então o RI, no caso do I igual a 1, é esse aqui. A gente já pode até calcular, né?
o R vale isso, e o R1 linha vale isso daqui, né? Então vai ter R menos R', A menos A vai dar 0, A menos 0 dá A, e 0 menos 0. Esse aqui é o vetor R1. Faz sentido, né? Que ele só tem uma componente aqui em Y, em X e em Z é 0, e em Y vai valer A. Então vou ter o módulo disso daqui ao quadrado, nessa direção, que é isso daqui dividido pelo módulo. Mas, aí o I vai valer 2. E eu vou procurar aqui na imagem quanto vale o Q2, vale Q, qual é o RI2, e assim por diante, né? Por isso que eu vou usar o somatório. Mas ainda posso melhorar isso daqui antes de começar a procurar os valores aqui na imagem para ficar substituindo. Por exemplo, eu já vou trocar o versor de RI por essa forma aqui. Também vou tirar a constante aqui do somatório, já que ela vai aparecer em todas as parcelas, ela pode ser posta em evidência. E agora, aqui no lugar do RI, eu vou ter o vetor RI dividido. Aqui já tinha RI ao quadrado, eu acrescentei mais um módulo aqui embaixo, então fica RI em módulo ao cubo. Quando nós temos esse vetor em verde aqui, né, que ele está partindo de um ponto que não está na origem, ele está indo até outro ponto que não está na origem, para que ele seja considerado a partir da origem, porque essa forma aqui é útil, né, e essa forma só aparece quando o vetor está partindo da origem, é que a gente faz o ponto final menos um ponto inicial, como foi feito aqui. Então só assim a gente pode representar esse vetor R1 grande, aqui que foi em verde, dessa forma. Ou dessa forma aqui também. 0 na direção de x, mais A na direção de y, no versor. Então mais 0 na direção de z. Eu quero usar essa forma aqui que ela vai ser mais útil. Então, para todas os vetores que eu tiver aqui que não estejam partindo da origem, que são esses R, eles só vão partir da origem uma vez, quando coincidir aqui, que o R'3 for 0. Mas isso daqui eu já estou até falando demais, porque seguindo essa receita aqui, esse tipo de questão não tem como dar errado. É um negócio que nem precisa pensar muito. A gente faz os casos mais simples e dá para entender, seguindo o passo a passo, pensando em tudo. E para os casos mais complexos, dá só para seguir isso daqui de olho fechado e fazer direto. Como eu vou precisar dessa diferença, ela já está até aqui. O módulo, eu pego essa equação aqui e coloco o módulo nos dois lados. Também o módulo de R menos RI linha. Só que isso daqui também pode ser escrito dessa forma. Então, isso daqui a gente vai substituir por essa diferença aqui. Mas o módulo, nesse sistema aqui, é calculado com a raiz quadrada de cada componente ao quadrado. E é isso que eu vou mudar aqui agora. Eu já vou reescrever aqui a próxima linha. Então aqui eu vou ter o Q'(I), e agora eu vou escrever aqui o RI, que como ele é a diferença entre os dois, né, vai ser o vetor R, que a gente já viu aqui, que ele vale A e 0. Então, em X, ele vai ser A menos a primeira componente do vetor RI pequeno, né? Esse vetor aqui, R'(I), que é igual a... Eu vou escrever dessa forma. X'(I) na direção do versor de X, mais Y'(I) na direção do versor de Y, mais Z'(I) na direção do versor de Z. Eu estou escrevendo dessa forma porque quando eu fixar o valor de I, eu consigo olhar para a imagem e recuperar o versor. Então, se eu quiser o R1, eu observo que se eu fiz I igual a 1, o meu X'(I), então vou estar tratando desse versor, ele vai ser, vai valer A no versor de X, mais, agora a componente em Y, do vetor R1, R1', eu volto aqui e vejo que é 0. Então 0 na direção de Y, mais a componente em Z, do vetor R1', que é 0, na direção de Z. Então essa daqui é a forma genérica do vetor RI',
E essa daqui é a forma do vetor R, né? A e 0. Eu fiz um pouquinho diferente no PDF. Se tiver ficado alguma dúvida aqui por essa explicação em vídeo, vale a pena olhar lá no PDF que como a abordagem lá está um pouquinho diferente. Eu estou seguindo essa mesma receita aqui, mas alguns passos eu faço diferente. Como por exemplo que eu já vou carregar na expressão a forma de R, desse R aqui, A e 0. Lá eu faço só x, y e z, olhando por lá dá para entender o que eu fiz. Então, eu estou tratando aqui desse vetor, o RI, e eu olho para cá e vejo que o RI é o R menos o RI'. O R vai valer A na primeira componente, menos a primeira componente do RI', que é xi'. Isso aqui na direção de x, mais A também, que é a segunda componente de R, menos essa segunda componente, y' e na direção de y. E continuando aqui, agora eu vou ter a 0, que é essa componente, menos essa aqui, na direção de z. Agora eu vou fechar esse parênteses aqui e pronto. O que eu acabei de escrever aqui nesse parênteses foi esse vetor RI. E agora eu vou escrever aqui o módulo desse vetor, né? Então o módulo é a raiz quadrada de cada componente dessa ao quadrado. Ou seja, esse parênteses aqui vai ficar elevado a 1/2. Ou seja, né, eu vou ter um parênteses com a soma dessas componentes, cada uma ao quadrado. E esse parênteses vai estar elevado a 1/2, né, que eu quero a raiz quadrada. Mas isso tudo elevado a 1/2 vai ser só o RI. Eu tenho o RI ao cubo, então vai ficar elevado a 3/2. Então é que eu vou fazer a menos xi' ao quadrado mais essa componente, mais essa componente. Agora eu vou fechar isso daqui e tem 1/2. Isso que eu escrevi é o RI. E para ele ficar ao cubo, eu elevo aqui ao cubo. Na próxima linha eu vou ter o produto dessas duas potências. Então vou ter esse parênteses elevado a 3/2. E agora sim, praticamente o trabalho todo da questão foi feito. Esse tipo de questão sai com uma certa facilidade. Aqui eu estou demorando para explicar tudo. Eu estou tentando fazer o mais explicado possível. E quando chega aqui nessa parte, é só expandir o somatório e substituir para cada índice. Depois realizar as operações. É o que nós vamos fazer agora. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 4πε0. Eu vou abrir um parênteses, que isso daqui é uma soma. E vou pegar o primeiro termo com i igual a 1. Então vou ter o Q1', que é igual a Q, vezes isso daqui, ó, A menos x1'. O x1', ele vale... só eu nem preciso pensar no vetor. Eu posso olhar diretamente para o afixo, que desse daqui é A0, 0. Então vai ser A menos A na direção de x, mais A, esse A aqui, né? Menos esse Y, agora eu estou olhando só para quando o I está indexado igual a 1, que é isso daqui. E só um comentário, essa escolha dos rótulos aqui é totalmente arbitrária. Eu poderia escolher esse aqui de trás como Q1 e esse aqui como Q3, por exemplo. Daria a mesma coisa, já que é uma soma, né? E a soma é comutativa. Então a ordem que eu escolhi, esses rótulos, essa numeração, vai influenciar só até aqui, que é a ordem que vai aparecer a parcela. Mas a ordem da parcela aqui não vai importar, então tanto faz a forma que eu escolhi isso daqui. Agora, A menos 0 na direção de Y, mais 0 menos 0 na direção de Z. E agora eu vou fechar esse parênteses aqui. Pronto, eu já particularizei o Q, já particularizei o vetor R aqui em cima. E agora eu vou fazer também a particularização desse módulo aqui. Eu só preciso olhar para cá. Aqui como tem A menos A, porque aqui repete esse primeiro parênteses, repete aqui embaixo, esse segundo aqui embaixo e esse terceiro aqui embaixo. Isso não é coincidência, né? Porque aqui é o módulo desse vetor aqui de cima. Então A menos A vai ter 0 ao quadrado, mais aqui A menos Y vai ter A ao quadrado,
0 menos 0, né? Então mais a 0 ao quadrado. Isso tudo aqui é elevado a 3 meios. Então eu já fiz para quando o i vale 1, mais. Agora eu vou fazer para quando o i vale 2. Eu já venho aqui e vejo que eu escolhi isso daqui como o Q2. Né? Então o termo ordenado que eu vou olhar agora vai ser o que vale x igual a A, y igual a 0 e z igual a A também. A0A é o Q2. E eu vou começar aqui pelo Q', o Q', valendo 2, o Q2 é igual a Q. Então Q vezes A menos... Agora isso daqui vai ser correspondente ao i igual a 2, que é esse termo aqui. Então vai ser A menos A na direção de x, mais A menos 0 na direção de y, mais 0 menos A na direção de z. Vou fechar esse parênteses aqui. E aqui no módulo eu vou ter 0 ao quadrado mais A ao quadrado mais... Aqui nesse parênteses eu tenho menos A, né? Só que eu vou querer ao quadrado. Eu vou até colocar aqui de forma explícita menos A ao quadrado. E isso daqui é elevado a 3 meios. Mas, agora eu vou fazer quando o i vale 3. Eu acho que já deu para entender. Quando o i vale 3, é essa carga aqui, ela vai ser 0, 0, 0. Então, o Q', para i igual a 3, vale Q. E vou abrir um parênteses aqui para escrever A menos 0 na direção de x, mais A menos 0 na direção de y, mais, eu estou olhando para cá, seguindo aqui, que é isso daqui que eu estou expandindo. 0 menos o z' i quando o i é igual a 3, que é 0. Então 0 menos 0 na direção de z. Agora eu vou fechar esse parênteses. Terminei de escrever esse r aqui, está expandido aqui. Agora eu vou fazer esse parênteses de baixo. Então vai ser a ao quadrado mais a ao quadrado mais 0 ao quadrado elevado a 3 meios. Mais... Agora aqui eu vou para a quarta parcela. Quando o i vale 4, o Q' vale Q. E agora eu vou atentar a esse termo ordenado aqui. A 0 no x, A no y e 0 no z. Então, seguindo aqui, eu vou ter A menos 0, A menos A e 0 menos 0. Fechei esse parênteses aqui. Agora eu vou para um módulo desse vetor aqui embaixo. Então vai dar A ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado elevado a 3 meios. Mais, agora quando o Q valer 5, que no caso é essa carga aqui em cima, localizado em x igual a 0, y igual a A e z igual a A. Então, o Q', lembrando que eu estou expandindo isso daqui e agora eu estou no i igual a 5. O Q', quando o i está fixado em 5, é o Q5. Q'5, né, que é igual ao Q. Eu vou abrir esse parênteses aqui. E agora eu vou fazer, nessas subtrações, A menos 0, A menos A e 0 menos A. E agora que eu já fechei esse parênteses aqui, eu vou para o módulo desse vetor aqui. Aqui nesse parênteses dá A ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos A ao quadrado. E isso daqui é elevado a 3 meios. Mais... E agora eu vou fazer para essa carga aqui, né? Que agora o índice vai valer 6. E eu vou olhar para esse termo aqui que vale A e A, começando pela carga. Aquele i para igual a 6 é AQ6, que é igual a Q. Eu vou abrir o parêntese para escrever o análogo dessa parte aqui, que é A menos o A, que eu estou tratando desse termo aqui,
mais o A menos A na direção de Y, mais 0 menos A na direção de Z. Agora que eu já fechei esse parênteses, vou calcular esse módulo. Nesse caso aqui dá 0 ao quadrado, mais aqui também 0 ao quadrado, mais aqui dá menos A ao quadrado elevado a 3 meios. E agora que eu fiz o I igual a 6. Vou olhar aqui para o I igual a 7. Que é esse termo aqui. Ele vale 0 no X, 0 no Y e A no Z. E a parcela vai ficar aqui. Q, porque o Q'I aí, quando o I igual a 7, é esse rótulo aqui que é igual ao Q. Então aqui vai ser A menos 0 na direção de X, mais A menos 0 na direção de Y, mais 0 menos A na direção de Z. Aí eu fecho esse parênteses aqui, esse, né? Vai aqui trabalhar com o módulo, vai ter A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais menos A ao quadrado elevado a 3 meios. E agora eu terminei de expandir o somatório. Esse somatório aqui, né, deu 7 parcelas. E eu vou fechar esse parênteses. Pronto. Vou tirar um pouco do zoom para nós vermos o que foi feito até agora. A questão começa aqui. Então eu comentei um pouco, obtive esse somatório. Desse somatório eu expandi aqui nessas 7 parcelas. Agora é só desenvolver essas parcelas, não preciso mais nem acompanhar a parte de cima, ficar voltando. Resolvendo isso daqui, eu já chego no resultado final. Uma coisa que existe em comum em todas as parcelas é o Q. Então eu já vou colocar ele em evidência aqui na próxima linha de conta. Nesse primeiro caso aqui dá 0, aqui dá A e aqui dá 0. No numerador vai ficar A na direção de Y e no denominador vai ficar o A ao quadrado elevado a 3 meios, que é igual ao A ao cubo, mais, agora aqui deu 0, aqui dá A na direção de Y, menos A na direção de Z. E no denominador, aqui dá A ao quadrado, esse aqui também dá A ao quadrado. E a soma deles dá 2A ao quadrado. Então eu tenho 2A ao quadrado, e isso daqui está elevado a 3 meios. Eu já vou fazer logo um desenvolvimento maior aqui, só para economizar uma linha de conta, que eu posso distribuir essa potência aqui, né? Então vou ter 2 elevado a 3 meios, vezes A ao quadrado elevado a 3 meios, que dá A ao cubo. Então, quando eu tiver mais de uma parcela não nula aqui no denominador, eu já vou separar logo dessa forma aqui. Então aqui na terceira parcela tem A na direção de X, A na direção de Y, e aqui tem 0 na direção de Z. E no denominador tem A ao quadrado mais A ao quadrado, então 2A ao quadrado elevado a 3 meios. É o mesmo caso aqui. Então 2 elevado a 3 meios vezes A ao cubo. Mais, agora eu vou ter que olhar para a quarta parcela, que é essa daqui. Tem A na direção de X, a direção de Y é nula, e a direção de Z também é nula. E aqui embaixo dá A ao quadrado elevado a 3 meios, que é igual a ao cubo. Mais, agora aqui a quinta parcela. Tem A na direção de X, aqui dá 0, e tem menos A na direção de Z. E aqui no denominador tem A ao quadrado, esse daqui também vai dar A ao quadrado. A soma aqui dentro desse parênteses dá 2A ao quadrado, elevado a 3 meios, dá 2 elevado a 3 meios, vezes A ao cubo. Mais, vou olhar a sexta parcela agora. 0 na direção de X, 0 na direção de Y, e menos A na direção de Z. E o denominador é simplesmente isso daqui ao quadrado, que dá A ao quadrado elevado a 3 meios, que dá A elevado ao cubo. Então, menos AZ sobre A ao cubo. Agora, a última parcela. Tem A na direção de X, A na direção de Y e menos A na direção de Z. E o denominador tem A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado aqui também. Então, 3A ao quadrado elevado a 3 meios. E aqui é A na direção de X, A na direção de Y, menos A na direção de Z. E aqui dá 3 elevado a 3 meios,
vezes a ao cubo. E agora eu vou fechar esse parênteses. Agora, aqui eu já posso ver que no denominador eu posso sempre colocar o A em evidência. Aqui já está em evidência porque tem só um termo. Aqui eu posso colocar o A em evidência. Aqui também e aqui também. Então eu sempre vou ter um A para simplificar com esse A ao cubo que aparece em todos os denominadores aqui. Então fazendo essa simplificação eu posso agora não escrever mais o A aqui no numerador e no denominador vai sobrar A ao quadrado em todas as parcelas. Então eu já posso colocar eles em evidência também. Aqui na próxima linha eu escrevo Q sobre 4π ε0 e aqui eu já tenho 1 sobre A ao quadrado. E agora eu vou reescrever isso daqui. Nesse caso sobrou y, aqui sobrou y menos z sobre 2 elevado a 3 meios, mais x mais y sobre 2 elevado a 3 meios, mais x aqui. Essa parte aqui vai dar a x sobre a ao quadrado, só que eu já tenho um a ao quadrado aqui em evidência, mais essa aqui, mais x menos z sobre 2 elevado a 3 meios, menos z, esse daqui dá mais x mais y menos z, esses três aqui dividido por 3 elevado a 3 meios. Fecho parênteses. Então, vou repetir essa parte aqui. Q sobre 4π ε0 a ao quadrado. E agora eu preciso de um múltiplo comum. Eu só tenho dois denominadores aqui diferentes da unidade. Então, o produto entre eles já vai ser um múltiplo comum dos dois. Então, eu vou escrever aqui. O produto vai ser 2 elevado a 3 meios vezes 3 elevado a 3 meios. Claro que esse produto aqui na mesma potência, né, vai ser 6 elevado a 3 meios, que é igual a raiz quadrada de 6 ao cubo, que é a raiz quadrada de 6 vezes 6 ao quadrado. Ao separar isso daqui em duas raízes quadradas, a raiz quadrada de 6 ao quadrado vai dar 6, vezes essa raiz de 6 aqui. Então, o múltiplo comum é 6 raiz de 6. Então, eu multiplico esse daqui, né, por 6 raiz de 6, então vai dar 6 raiz de 6 y. Aqui nesse caso, eu vou ter que multiplicar por 3 elevado a 3 meios embaixo e em cima, para eu conseguir esse denominador, mais 3 raiz de 3 y menos 3 raiz de 3 z. Vai ser o mesmo caso aqui, né? Então, mais 3 raiz de 3 x mais 3 raiz de 3 y. Nesse caso aqui vai ser o 6 raiz de 6. Aqui vai ser o 3 raiz de 3 de novo. Menos 3 raiz de 3 z. Menos. Então aqui vai ser 6 raiz de 6. Mais. Agora aqui vai ser o 2 raiz de 2. Já que dividindo esse produto aqui por esse, vai restar só o 2 raiz de 2. Então é 2 raiz de 2 na direção de x, mais 2 raiz de 2 na direção de y, mais 2 raiz de 2 na direção de z. Agora eu posso fechar esse parênteses e colocar o que der aqui em evidência. Repito aqui, Q sobre 4π ε0 a ao quadrado. E aqui eu vou ter em x, ele vai aparecer aqui no 3 raiz de 3, no 6 raiz de 6, 3 raiz de 3 novamente e no 2 raiz de 2. Então 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 é igual a 6 raiz de 3 mais o 6 raiz de 6 mais 2 raiz de 2. Então eu coloquei onde tinha o versor de x aqui em evidência. Mas agora eu vou colocar o versor de y em evidência. Então já tem um 6 raiz de 6 aqui, 3 raiz de 3, e aqui tem outro 3 raiz de 3, e o 2 raiz de 2. Então esse 3 raiz de 3 mais esse 3 raiz de 3 vai dar 6 raiz de 3, mais esse 6 raiz de 6, mais o 2 raiz de 2. Aqui na direção de y, que eu já coloquei, mais. Agora deixar na direção de z em evidência, vai ter aqui o menos 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3 novamente. Então já tenho aqui um menos 6
raiz de 3. Aqui eu já tenho um menos 6 raiz de 6. E aqui também deveria ser um menos 2 raiz de 2. Eu percebi agora aqui que eu cometi um erro. Aqui é menos e. E quando eu fiz a distributiva aqui de um valor para realizar essa a soma de frações, né, que eu multipliquei por 2 raiz de 2 aqui, deu esse. Vezes 2 raiz de 2 aqui, deu esse. Vezes 2 raiz de 2 aqui. Aqui deveria ter dado um sinal de menos. Né? Então, deu tempo de corrigir. Aqui é menos. Então, menos 2 raiz de 2. Agora eu vou fechar esse parênteses aqui, né? Mas ainda falta dividir por 6 raiz de 6. E tem uma coisa que eu posso observar, né? Que esses parênteses, agora eles estão se repetindo, estão em comum em todos os termos, porque aqui eu posso deixar esse sinal de menos em evidência. Então aqui vai ficar menos e vai ter, né, 6 raiz de 3, 6 raiz de 6, mais 2 raiz de 2, da mesma forma que os outros. Então agora isso vai ficar em evidência. Eu repito aqui, Q sobre 4π ε0a ao quadrado, e agora eu vou ter esse parênteses, que vai ter 6 raiz de 3, mais 6 raiz de 6, mais 2 raiz de 2. E isso daqui vai estar dividido por 6 raiz de 6. Vezes x mais y menos, porque eu tiro esse sinal de menos aqui em evidência, menos e. Então, se eu fizer a distributiva desse termo aqui em cada um dessas parcelas, eu volto para essa situação. Agora eu só preciso conferir que isso daqui em alguma calculadora vai dar 1.9. Então o resultado final, 1.9, esse número aqui, 1.90, para ficar igual a resposta do livro, já que essa é uma questão ímpar e tem lá atrás. Q sobre 4π ε0a ao quadrado vezes x mais y menos e. Então essa daqui é a resposta final dessa questão. Tem aqui a constante, que deve aparecer no campo elétrico, a carga, que deve aparecer no campo elétrico, né? A distância ao quadrado, que deve aparecer também, e aqui tem o caráter vetorial. E assim a questão fica completamente respondida agora.